Bruno Torres, esse advogado que tem uma ação na Justiça Comum requerendo a anulação das eleições do Esporte Clube Vitória, que elegeram o Carlos Falcão e o Conselho Deliberativo do clube. Carlos Falcão hoje renunciou à tarde, já foi motivo de matéria ampla aqui na resenha Tudo na Bola, das 22 horas às 23 horas. Mas me parece que essa decisão de Falcão, que já renunciou, não influencia ou não tem influência direta, é isso que eu vou querer que o doutor Bruno Torres comece a explicar, né? Sobre a ação que ele está movendo na Justiça, porque a ação não era movida apenas e tão somente contra a irregularidade ou contra a suposta eleição irregular de Carlos Falcão, mas também a eleição irregular dos conselheiros que fazem parte hoje do Conselho Deliberativo do Vitória. Estou raciocinando certo? Boa noite, doutor Bruno Torres. Boa noite, Lé. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tudo FM, né? Antes de começar a entrevista aqui, eu estou recebendo diversas mensagens aqui nos grupos do WhatsApp, pedindo para citar aqui os ouvintes que estão te dando uma grande audiência essa noite, o pessoal do Condomínio Venda do Bonfim, o pessoal da Resenha Esportiva, o pessoal do Século XXI, e todos aqui da Faculdade Jorge Amado de Direito também, o pessoal está comentando bastante aqui essa entrevista. E queria desejar aqui uma boa noite a todo o torcedor do Vitória, a toda a equipe aqui do Fanáticos. E começando com um assunto óbvio, que é a questão da intervenção no Esporte Clube Vitória. Essa introdução que eu fiz foi correta? Correta, corretíssima, Tilly. Em verdade, a eleição do Vitória, muitos torcedores questionam e até há com uma certa confusão de como se dá o processo eleitoral no Esporte Clube Vitória. O processo eleitoral no Esporte Clube Vitória, ele é dividido em duas fases. A primeira fase, elege-se o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória. A partir da eleição do Conselho Deliberativo, escolhe-se o Conselho Diretor. Esta ação judicial que foi ajuizada já há 2 anos atrás, foi em novembro de 2013, ela visa discutir a eleição irregular do Conselho Deliberativo. Portanto, a eventual renúncia, agora já concretizada do presidente do Conselho Diretor, senhor Carlos Falcão, ela não muda em nada o panorama processual, né, da ação de intervenção, que continua, pelo contrário, né? Ou seja, as irregularidades que nós alegamos no curso desse processo, elas permanecem dentro do Conselho e que induzem a elegibilidade desses próprios conselheiros que hoje estão no cargo para até mesmo escolher um novo presidente. Então, esta ação judicial, ela não perde de forma nenhuma o objeto dela e certamente continuará no judiciário. Eu não sei se o meu raciocínio vai estar correto. Se essa eleição do dia 31 que vem aí for feita com esses mesmos conselheiros, também ela estaria sendo irregular? Exatamente. Na verdade, esta eleição, bem como a que elegeu o presidente Carlos Falcão, ambas as eleições, a que está para ocorrer, a que já ocorreu, ambas são irregulares porque foram feitas por um conselho deliberativo eleito de forma irregular. Então, esta mácula, esta irregularidade, esse vício que ocorreu dentro do processo eleitoral do clube, ele se perpetua por todos os atos de gestão praticados pelo então Conselho Deliberativo. Então, é uma questão que extrapola os limites e as atribuições e as competências do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Quais são os argumentos do advogado para se caracterizar como irregular essa eleição do Conselho Deliberativo do Vitória e, por consequência, o Conselho ter elegido o presidente sem estar legalmente constituído? Bem, Tilé, a situação, ela vem muito antes do processo de intervenção do Esporte Clube Vitória. Em verdade, tudo começou com a negativa do Esporte Clube Vitória e da atual, da ex-diretoria, no caso, presidida pelo senhor Alex Portela, de ceder voluntariamente os dados, não a listagem oficial de sócios que permitissem a chapa que estava para se formar fazer a prospecção eleitoral dos seus eleitores, fazer toda a campanha eleitoral comum em qualquer entidade associativa, em qualquer agremiação desportiva, que é o direito ao acesso à informação daquele quadro de associados que encontra-se apto a votar e a ser votado. Portanto, já começou viciado o processo eleitoral na medida em que esta lista não foi liberada para o grupo que desejava se candidatar e desejava formar uma chapa a concorrer às eleições do clube. E aí, muitos questionam e muitos perguntam:
poxa, mesmo sem a lista fornecida naquela época, vocês já vinham trabalhando e teriam condições de formar a chapa. Exato, tínhamos uma chapa. Já existiam mais de 300 nomes já com listas pré-assinadas. Agora, qual foi a decisão do grupo? Não vamos aderir a uma eleição viciada, ilegal, constituída sob premissas que certamente serão anuladas no judiciário. Então, a decisão do grupo foi optar por não inscrever a chapa. Então, não houve uma incompetência, nem uma má gestão na escolha da chapa que impossibilitou o Grupo Século XXI de constituir a sua chapa. E sim, uma resistência e um ato contrário às disposições estatutárias que não foi obedecido no processo eleitoral, como a liberação tempestiva da lista, o real conhecimento do panorama de sócios do Esporte Clube Vitória. Isso, aquela chapa, naquele momento, não tinha. E por não ter essas informações e não poder concorrer em paridade de armas, em condições de igualdade, a chapa optou por judicializar a eleição e questionar a eleição do Conselho Deliberativo. Isso é muito importante frisar, porque não se questionou nessa ação de intervenção, no primeiro momento, a eleição do Conselho Diretor, que teve como presidente anterior o senhor Carlos Falcão. E sim, a eleição do Conselho Deliberativo, que iniciou viciada. E aí, continuando aqui os questionamentos que foram apresentados aqui, Tchê, quais foram esses motivos que ensejaram a intervenção? São vários motivos, né? Não se concentra única e exclusivamente nesta ilegalidade de não liberação da lista de sócios em condições de voto. Vai muito além disso. Primeiro, em recente episódio vivido pelo arquirrival, o Esporte Clube Bahia, questionava-se àquele momento, inclusive foi a principal causa que ensejou a intervenção do Esporte Clube Bahia, de que não havia sido registrada, ou seja, dado validade e publicidade à ata que elegeu o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Ou seja, naquele momento, não tinha sido dado eficácia, validade jurídica ao ato que necessita de um registro no cartório de registros de pessoas jurídicas. Ou seja, para que aquele ato se tornasse válido, era necessário o registro público daquela ata. A ata existia, mas realmente não foi registrada. Não, a ata não existia. A ata não existia. Não, no Bahia que eu falo. Não, no Bahia sim. No Bahia a ata existia e não foi registrada. No Vitória não existia ata e nem registro. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. Esta ata só foi aparecer 2 anos depois de ajuizada a ação, com 2 anos, minto, 1 ano após o julgamento da ação, quando da audiência de instrução dentro do processo, no qual o Esporte Clube Vitória, confessando a ausência de registro público à época do ato, não é? Apresentou uma ata registrada em cartório 4 anos depois da sua existência. Ou seja, se naquele momento que ajuizamos a ação, tivemos acesso a uma certidão junto ao cartório de registro de pessoas jurídicas, e o cartório certificou que não havia naquela serventia, naquele cartório, a ata que constituía poderes para o Conselho Deliberativo na época que elegeu o presidente Alex Portela e que deu continuidade ao processo eleitoral, convocando essas eleições, não é? Ela não foi registrada, ela não existia no cartório. Temos uma certidão oficial colocada dentro do processo. Como é que essa ata ela veio aparecer 2 anos depois? 4 anos depois, digo, porque o ato ocorreu em 2010. Apenas 4 anos depois essa ata vem aparecer registrada e apenas na audiência de instrução, sendo que na própria contestação, Vitória, ele afirma de que efetivamente a ata não tinha sido registrada, mas ocorreu o ato. Ou seja, qual a idoneidade desse documento? Qual a fé pública desse documento que só foi produzido e registrado 4 anos depois da sua existência? Então, é o mesmo motivo que ensejou a intervenção do Esporte Clube Bahia. Ou seja, aquela situação, o juiz Paulo Biani, detectando a ineficácia do ato, fruto da ausência do registro público, não é? Entendeu de que o poder constituído do Esporte Clube Bahia não estava legalmente constituído em razão da inexistência do ato. Em que pese ter uma ata, mas em que pese ter uma ata, não tinha registro. Exatamente. Então, em decorrência da ausência desse documento, o juiz, por entender que não havia legitimidade daqueles conselheiros para estarem à frente do clube,
decretou a intervenção, nomeando um interventor judicial para... Destituiu todo o conselho. Exatamente, destituiu todo o conselho, nomeou um interventor judicial para restabelecer os poderes do clube. Então, no Vitória, ocorreu a mesma situação, o mesmo vício de registro público que ocorreu no Esporte Clube Bahia, só que, diferentemente do Esporte Clube Bahia, essa ata não existia, ela só veio aparecer 4 anos após a existência do ato. Aos poucos eu estou tomando conhecimento do assunto, porque, na realidade, quando eu fui informado que o doutor Bruno Torres estava movendo essa ação, eu não tive nenhuma conversa com ele antes. Nós viemos a nos encontrar aqui há poucos instantes atrás. Então agora eu estou começando a entender melhor a história. Na realidade, já vem essa ação decorrendo há 4 anos para o conselho que foi eleito e que elegeu Alex Portela Júnior. Não é isso? Exatamente. Pronto. Então, esse mesmo conselho continuou, teve a nova eleição e se elegeu o Carlos Falcão. Então, na realidade, seriam 2 eleições irregulares. Exatamente. Ou 4. Exato. 2 do Conselho e 2 da diretoria executiva. Em verdade, todos os atos que foram praticados a partir de 2010, ou seja, a partir do momento que a ata não foi registrada, são atos de gestão passíveis de serem questionados judicialmente. Então, e aí, voltando à questão, à problemática da eleição, por que essa eleição do Carlos Falcão e esta eleição que está para ser realizada agora, tivemos notícia agora há pouco de que daqui a 10 dias ocorrerá a eleição. Foi convocada para o dia 31, terça-feira. 31, terça-feira, a eleição para o novo presidente do Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Este ato também é viciado. Haja vista que o Conselho Deliberativo que foi eleito e que está praticando atos de gestão, né, inclusive convocando novas eleições, também é legítimo, também é nulo. Então não há qualquer impacto desta notícia de renúncia, ou já dessa renúncia já concretizada, no caso do Carlos Falcão, em relação à ação judicial que está em tramitação no Poder Judiciário. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, doutor Bruno. Por que o juiz Paulo Biani entendeu de uma forma e a juíza que julgou a do Vitória entendeu de outra forma completamente diferente? Como é o nome mesmo da juíza que... Doutora Rita de Cássia. Doutora Rita de Cássia. Ela deu uma sentença contrária, não foi isso? Exatamente. Num primeiro momento. Aí você recorreu, no caso. Isso. A doutora Rita de Cássia, assim, a saber de fato as motivações do magistrado, elas, na verdade, não temos como descobrir a certo quais são as motivações, exceto aquelas motivações que constam na sentença e que nós entendemos ser equivocadas. A partir do momento que o magistrado entende, né, com todo respeito à fundamentação utilizada pela juíza, né, um excelente magistrado, uma pessoa séria, que temos referências muito positivas no ramo da advocacia, ou seja, os advogados respeitam a magistrada em função do seu histórico de atuação no judiciário, mas ela se equivocou. No momento em que ela entende de que, pelo fato do estatuto social do clube não obrigar o registro público da ata, bem como não prever expressamente a hipótese de intervenção, a hipótese do pedido da ação estaria afastada. Só que ela incorreu num erro gravíssimo, que ela considerou o estatuto superior a uma lei federal, que é a Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos está superior a qualquer estatuto, qualquer regra jurídica que esteja estabelecida no âmbito do direito privado e no âmbito das relações privadas, né? E o Vitória, como associação, como a natureza jurídica do Vitória, de uma associação desportiva, ela está vinculada às disposições da Lei de Registros Públicos. Então eu não poderia negar a publicidade e negar o registro de um ato ao qual está obrigado a realizar, obrigado a fazer. Então não poderia ser negligenciado de forma alguma esse ato, né, sob pena de incorrer em grave vício de ter sido negado publicidade a esse ato. Então, nós entendemos que a decisão da magistrada foi equivocada nesse aspecto, porque considerar que o estatuto do clube é superior a uma lei federal, acreditamos que é uma decisão que pode ser passível de reforma no âmbito do tribunal. A decisão de Paulo Biani não poderia ser vista como jurisprudência sobre esse assunto, não? Exatamente. Inclusive, a decisão de Paulo Biani foi colocada como jurisprudência, né, na ação judicial do Esporte Clube Vitória, porque é um precedente similar. Similar não, igual ao do Esporte Clube Vitória no âmbito da ausência do registro. Então,
a decisão de Paulo Biani, ela foi encartada tanto no recurso, que a gente vai falar mais à frente agora, que já foi interposto perante a juíza, que vai ser remetido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, questionando, de fato, a jurisprudência prévia anterior do próprio tribunal no que tange à situação do Esporte Clube Bahia. Então, essa jurisprudência já foi utilizada e deveria, obviamente, até para uniformizar o próprio entendimento do tribunal, ser utilizado como paradigma, mas, infelizmente, não foi. Eu vou lhe fazer uma colocação, uma pergunta, porque o que eu quero... esses termos jurídicos são muito difíceis de serem interpretados por torcedores que não conhecem, né? Então tem que ser bem didático. Foi dada entrada de uma ação numa vara civil, não é isso? Exatamente. Aí essa juíza da vara civil negou aquilo que você pretendia. Exatamente. Bom, agora você fez um recurso que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não é isso? Exatamente. O Tribunal Pleno, no caso. Não, essa ação ela não vai ser julgada pelo Tribunal Pleno, ela vai ser julgada por uma das câmaras cíveis, não é? Ah, tá, perfeito. Ela não deixa de ser um colegiado. E aí caberia recurso para o Tribunal Pleno, no caso, se não houver um sucesso nessa primeira que vai ser julgada agora. Poderia se desdobrar. Eu só estou querendo mostrar o trâmite para que o torcedor entenda, entendeu? Exato. Houve uma ação inicial numa vara civil, ela negou. Você recorreu, vai para essa Câmara de Desembargadores, é isso? E parece que são 3 ou 4 só. São 3 desembargadores. Isso. Um relator, um revisor e um terceiro julgador. E aí, se houver negativa ainda, pode-se recorrer para o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, que são 11, me parece. Não, o Tribunal Pleno é composto de todos os desembargadores do tribunal, mas essa hipótese de recurso ela é remota, que seria um agravo regimental. Na prática, ela não teria muita serventia em relação ao caso. Numa eventual decretação de intervenção pelo Tribunal de Justiça, o único recurso possível de ser ajuizado seria um recurso para o STJ, mas que não poderia discutir as matérias de fato. Enfim, é uma discussão processual que eu acho que no momento, eu acho que o torcedor talvez confunda mais a cabeça dele, né? Mas nesse primeiro momento já foi ajuizado esse recurso, já foi interposto esse recurso, e esse recurso está para ser remetido para o Tribunal de Justiça aí nas próximas semanas. Ainda não tem data para julgamento, então? Ainda não, porque vai ser distribuído esse recurso, vai ser designado um relator dentre os desembargadores das câmaras cíveis, e esse desembargador vai ser responsável por dar o voto, né? Dar o voto dele e conduzir o voto ou não dos outros desembargadores que compõem esta Câmara. Mas assim, Tilemon, o que é importante dizer também nesse processo? No curso desse processo, descobrimos que o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e aí essa informação é muito importante de ser dita para o torcedor, editou um Código de Normas e Procedimento de Serviços Notoriais. Esse nome estranho, o que é que ele quer dizer? Esse código de normas, ele orienta aos cartórios de registro de pessoas jurídicas, que é o cartório que registrou esse documento, que deveria registrar esse documento, atuar em situações em que não há o registro. Nessas situações, detectada a ausência de poderes administrativos do clube, fruto de ausência de uma ata da relevância, da importância como esta, no artigo 749, ele diz expressamente o seguinte: se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Ou seja, o interventor. É o interventor judicial. Certo. Então, assim... Como foi feito no Bahia do Dr. Carlos Ratz. No Dr. Carlos Ratz. Então, assim, não há nenhum pedido esdrúxulo, nenhum pedido sem sentido que foi feito pelo grupo de 5 sócios torcedores que ingressaram com essa ação. O pedido tem base legal, inclusive reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça ao editar recentemente um código de normas e rotinas, né, de registros cartorários, e possui respaldo também na Lei de Registros Públicos. E aí, já partindo um pouco, Tilé, permita-me avançar em relação às outras irregularidades. Eu vou deixar você avançar tranquilamente, mas deixa eu ir para o intervalo comercial, senão o faturamento é atrasado. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta com o doutor Bruno Torres na sequência aqui do Papo com Tilé, 23 e 22. Deixa eu fazer uma colocação aqui, inclusive. Ficou legal, sim. Nada contra Carlos Falcão, figura que sempre me tratou muito bem, diga-se de passagem, né? Mas o que nós estamos abordando aqui é uma notícia, quer dizer, um fato que é verídico, que existe, né? E aqui a gente faz jornalismo esportivo com seriedade e independência.
Muita gente pode dizer assim, poxa, tá falando que a eleição de Falcão foi irregular, que a do Conselho foi irregular, para quê? Para que isso? É notícia, é fato, né? Existe uma ação. Então, eu estou aqui noticiando por causa disso. Mas nada contra a pessoa do Carlos Falcão, que inclusive me trata muito bem, repito, e até parabenizo a ele pelo fato de ter renunciado. Porque renúncia pode parecer humilhação, não é não, minha gente. Na minha visão, é ato de grandeza. Porque as pessoas, quando se apegam a esses cargos e não largam o osso de jeito nenhum, quando estão com algum, né, tipo de interesse adiante. Ele sentiu naturalmente um momento ruim, né? O time de futebol não anda. Acho até que se não fosse esse problema, por exemplo, não teria o que se questionar, porque time de futebol não é motivo, resultados negativos dentro de campo, não é motivo para derrubar presidente, não. Na minha visão, não. Porque isso pode acontecer, né? Faz parte acertar ou errar. Mas não seria nenhuma ilegalidade da administração. Eu acho que você pode ser colocado, digamos assim, para fora, que não foi o caso, para fora, como eu já vi, por exemplo, torcedores do Bahia, eu que fui candidato 2 vezes à presidência do Bahia. Se não for bom, a gente tira Marcelo. Não é assim não, rapaz. Tem que ter algum ato ilegal. Não se pode, tira a bota, vai virar esculhambação. Vai virar a casa de mãe, Joana. Né? Então, os princípios legais têm que ser respeitados. Agora, se há algo, né, que macula a legalidade, aí sim, deve-se recorrer à justiça, como foi feito aí, pelo que explicou o doutor Bruno Torres, e a justiça cabe a ela decidir se o doutor Bruno Torres e o grupo têm razão ou não. Essa é a grande verdade, né? Não é nada contra ninguém. Nós não estamos aqui fazendo... até porque as entrevistas desse horário não são combinadas após resultados de jogos. Há uma pauta que é feita para que o programa tenha sequência. Você trazer um convidado por dia, modéstia à parte, traz Tilemon, que tem prestígio para isso. Modéstia à parte, que tem credibilidade para isso. Porque você trazer um convidado por dia de 11 à meia-noite, que é um horário tarde, né? E ao vivo no estúdio da emissora, aí, meu amigo, é só modéstia à parte para quem pode. Para quem pode. Então, a gente prepara uma pauta. Amanhã, Osni Lopes, foi um grande jogador no Bahia e no Vitória. Cracaço de bola. Vai contar sua história, sua vida e tal. Quarta e quinta teremos jogos. Na sexta, tem um lutador baiano chamado, apelidado de Bidu, que foi convidado por nós, porque ele mandou uma pessoa da assessoria dele mandou a história dele de uma pessoa pobre que lutou até onde ele chegou. Tal. Ele vai contar a história dele aqui na sexta-feira. Na segunda e na terça que nós já estamos providenciando novos convidados para que a gente possa dar sequência a essa série de entrevistas e a série do programa Papo Cutilé. Sim, doutor Bruno Torres, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Em que se fundamenta, como é que se pode provar, de que forma se pode provar que esses conselheiros não poderiam ser eleitos conselheiros do Vitória? Alguns nomes que vocês arguem que não deveriam fazer parte do conselho hoje, por exemplo. Na verdade... Aliás, hoje não, desde 4 anos atrás. Verdade, Tilé. Na verdade, essa situação de irregularidade da composição do conselho, que aí já estamos entrando na segunda irregularidade que foi alegada na ação, diz respeito ao desconhecimento do quadro social do clube, ou seja, qualquer sócio hoje do clube, qualquer associado com condições de voto, né, tanto de voto quanto de ser votado, não tem conhecimento do real quadro associativo do clube. Muitos que foram eleitos, inclusive em épocas pretéritas, conselheiros do clube, não são sequer sócios do clube. Não poderão sequer estar ali naquela condição, não é? As pessoas sabem, dentro dos bastidores, obviamente é uma questão de prova, e aí são situações que fogem um pouco à lógica processual, de conselheiros que estavam ali integrando o quadro associativo do clube, mas nunca foram sócios. Receberam um boleto de contribuinte temporário, fizeram a contribuição eventual para o clube, foi convidado a ser conselheiro, sem qualquer processo democrático de eleição, e ali se encontraram e permaneceram dentro desse quadro durante muito tempo, consolidando sua participação, mesmo não tendo qualquer legitimidade para estar ocupando aquele cargo, não é? Então, detectamos, a partir das carteirinhas que foram entregues aos conselheiros, que eram sócios, ou seja, aqueles que eram, de fato, legítimos para estar integrando o conselho, de que existiam pessoas dentro daquele quadro associativo que não tinham o mesmo desmembramento de matrícula igual ao de um conselheiro sócio. Identificamos diversos nomes lá, inclusive foram citados na ação. Como também, dentro desse processo eleitoral... Poderia citar nomes assim, já que está na ação?
Não, na verdade, assim, existiram... Tem conselheiros que a gente sabe, fica até uma questão complicada de se colocar, Tilé, porque são conselheiros que a gente não tem efetivamente a prova documental nem acesso aos documentos internos do clube. Certo. São informações de caráter extraoficial que foram obtidas fruto de pessoas que participaram dentro do conselho. Então, seria até leviano de minha parte estar citando nomes aqui de forma que nós não temos acesso à documentação. Mas que, num primeiro momento, levanta um indício muito forte a partir das declarações e depoimentos que foram colocados dentro do processo na audiência de instrução, de conselheiros que eram sócios do clube e que presenciaram a presença e a ocupação de cargos dentro do clube de conselheiros que não eram sócios, ou seja, não tinham legitimidade para estar ali à frente daquele cargo. E isso constituiu uma segunda irregularidade. A terceira irregularidade, Tilé, diz respeito à exclusão indevida dos sócios remidos, os sócios patrimoniais, pessoas que tinham título do clube desde a década passada, pessoas que desde a fundação do Esporte Clube Vitória ou de épocas mais recentes, década de 80, 90, que adquiriram títulos patrimoniais e que pelo estatuto vigente teriam poder de voto e foram indevidamente excluídos desse processo eleitoral. O que é gravíssimo, porque repercute na ausência de total controle desses sócios patrimoniais que estão no clube e que foram impedidos de votar e exercer legitimamente o seu direito de participar dentro desse processo eleitoral, constituindo esta terceira irregularidade dentro do processo de intervenção. E a quarta e última aqui, para nós, acaba violando uma própria regra estatutária, e aqui eu trouxe até o estatuto para facilitar até a compreensão, Tilemão, no artigo 30 do Estatuto do Esporte Clube Vitória, que fala... em vigor, né? O Estatuto em vigor do Esporte Clube Vitória, que trata... E vigor e também na época do processo eleitoral, certo. Porque esse artigo ele não foi modificado por nenhuma... Pelo próprio Conselho, não foi modificado. Não é? E nesse artigo, ele especifica a quantidade de cargos que deveriam ser colocados à disposição no processo eleitoral. Ora, eles divulgaram a lista que não tinha fidedignidade nenhuma em relação àqueles nomes que foram colocados num período muito curto, 30 dias antes do processo eleitoral, para inviabilizar de fato a formação de uma chapa concorrente, com mais de 9 mil nomes dali, dentre os quais tinham crianças, menores, pessoas efetivamente que não teriam nem condições de voto, não saberiam distinguir quem estaria capaz ou incapaz. Ou seja, existiam 9 mil nomes dentro daquela lista. Dentro desses 9 mil nomes, pelo Estatuto Social do Clube, 10%, ou seja, o quantitativo correspondente a 10% daquela quantidade de sócios dentro do clube, deveriam representar o número de assentos no Conselho Deliberativo, limitado a 455. Ou seja, 10% de 9 mil eram 900. Como existe uma limitação dentro do Estatuto de 455 conselheiros, o próprio ato de convocação, que previa a existência apenas de 355 cargos, já começava viciado, porque desobedeceu a própria regra do Estatuto, que previa o quantitativo mínimo de cargos, ou máximo nesse caso, porque atingiu um quadro máximo de associados, que representariam 10% dos 455 que estavam previstos no Estatuto, desrespeitando completamente a regra estatutária. Então, para você ver a gravidade da situação, ou seja, não foi meramente um fato isolado. Tivemos um fato gravíssimo que deu ensejo à intervenção do rival, que é o mesmo caso do Esporte Clube Vitória. Tivemos uma irregularidade de desrespeito às próprias regras do Estatuto e um regimento eleitoral que foi criado pelos próprios conselheiros. Ou seja, os próprios conselheiros que estavam concorrendo à chapa, que estava sendo aclamada naquela oportunidade, até porque não houve eleição, né? Através de que não houve concorrência, porque nós não íamos compactuar com a ilegalidade patente, como foi o caso, e fizeram um regimento eleitoral com prazos curtos, 5 dias, 10 dias, que inviabilizariam completamente a formação da chapa. Então, achamos por bem não coadunar, nem ratificar uma ilegalidade como essa e judicializamos, ou seja, entramos com ação judicial para contestar essa eleição. E aí é importante colocar para o torcedor já o aspecto político e o aspecto também
educativo até da própria ação, que não tem só um cunho de perseguição a ou a B. Nossa briga não é contra Carlos Falcão, nossa briga não é contra Epifânio, nossa briga não é contra nenhum conselheiro, nem diretor do Vitória, Portela, nem contra Alex Portela. Nós arguindo a ilegalidade, outra coisa diferente do que ser contrário a alguém, né? A favor da democratização do clube, claro. Você participou de um processo recentemente de democratização de um clube de futebol, você sabe muito bem o que é isso. É um anseio do sócio-torcedor, é um anseio do torcedor do Vitória que quer se associar e não se associa exatamente pela limitação da sua participação nas decisões do clube. Então é uma ação judicial que vai muito além de uma eventual briga política. É o único meio legal hoje de se intervir no clube, colocar um administrador judicial imparcial, capaz de provocar uma ampla discussão, uma reforma do estatuto, capaz de permitir ao torcedor, ele próprio, convocar essa eleição e, de uma maneira direta, democrática, escolher o presidente do clube. Então, a ação, ela visa muito além do que a própria anulação. Ela quer possibilitar ao Esporte Clube Vitória a criação de um mecanismo de participação e democratização do clube, abrindo o clube para o nosso torcedor. A gente tem exemplos claros aí, aqui no próprio estado da Bahia, do Bahia, Internacional, o Santos. Os clubes, as agremiações esportivas no Brasil vêm passando por esse processo de democratização e é inevitável, Não podemos hoje admitir e aceitar que os mesmos grupos permaneçam durante anos à frente da administração. A administração do Esporte Clube virou um colapso administrativo. Entrou em colapso porque permanecesse o mesmo grupo, enrijeceu esses mecanismos de acesso à estrutura de governo do Esporte Clube Vitória, impedindo com um mecanismo de regimento eleitoral, de normas que não garantam informação a quem deseja concorrer democraticamente na eleição. Então, a briga ou a discussão judicial, ela vai além da saída do presidente Carlos Falcão, vai além dessa nova eleição que está para ocorrer agora, ela passa por um processo de discussão, rediscussão da própria estrutura de governança do Esporte Clube Vitória, que já está fracassada. O torcedor não quer mais esse modelo de governança do Esporte Clube Vitória. O torcedor quer que o clube se abra. E a única forma hoje, respeitando até outros movimentos oposicionistas, fora Falcão e outros que desejavam sair da única e somente do presidente. Só que a discussão inócua, ela não vai acabar. Vai sair o presidente Carlos Falcão, vai entrar um outro presidente, mas uma coisa não irá mudar: o conceito. O conceito de gestão permanecerá o mesmo. Permanecendo o mesmo conceito, pode botar o melhor presidente dentro daqueles, ou o pior dentro daqueles que estão hoje nesse Conselho Deliberativo viciado e ilegal que tomou posse. Mas o conceito de gestão, de estrutura de governança do clube, ele não vai mudar. Para isso, só intervenção. Através de um meio legal, que é uma ação judicial que já foi ajuizada, que poderá permitir ao interventor abrir o clube para o seu torcedor. Então, é uma iniciativa louvável, temos que refletir também no desdobramento político, institucional, até maior do que político, que essa ação tem, que é abrir a estrutura de governança do clube, que é uma das intenções também dessa ação, já que há uma irregularidade de formação no Conselho Deliberativo. Ou seja, esse conselho ele não é legítimo, ele não é legal. Então, nada melhor, nada mais propício do que aproveitar essa irregularidade no conselho e estabelecer um amplo processo de discussão e articulação do clube para convocar setores que estavam sendo alijados do processo de participação, né, dentro da estrutura de governança do clube. Trazer esse torcedor de novo para a volta, para perto da gestão, para dar legitimidade e autonomia. E assim atingiremos um critério da profissionalização, da democratização, da ampla participação desse torcedor, que sem dúvida, Tilemon, temos exemplos bem-sucedidos, cases bem-sucedidos no Brasil, que isso dá certo. Então, a ação de intervenção ela também tem um aspecto institucional que precisa ser abordado e precisa ser discutido nas redes sociais. O torcedor não pode se conformar com a renúncia de Falcão. O torcedor precisa cobrar do clube, ir à frente e discutir o processo de redemocratização do clube a partir da eleição direta e a partir do processo de intervenção. Então a discussão vai muito mais além, Leão. É verdade. Pelo que eu, inclusive, estou sendo informado e até vi,
A TV Bahia mostrava no jornal das 7 horas da noite, tinha um repórter lá, se não me engano, o Renan, transmitindo, e tinha faixas lá, eleições diretas eleições diretas para presidente e tal. Isso tem sido realmente um clamor de todas as torcidas de grandes clubes do futebol brasileiro. Começou pelo Corinthians, que eu acho até que é um pouco exagerado, né? No Corinthians se estabeleceu eleição de 3 em 3 anos sem direito à reeleição. Eu acho que a mais forte, a mais pesada é do Corinthians, mais rígida. Né? O cara se candidata para 3 anos e não pode continuar. Não pode continuar. No Bahia, inclusive, nós discutimos isso outro dia, trocávamos ideias, eu e Marcelo Santana, e nós dois concordávamos da mesma forma que deveria ser 4 anos sem direito à reeleição. Né? Embora o Bahia hoje seria 3 anos com direito a uma reeleição. Seriam 6 anos. Né? Mas já quem discuta a possibilidade que vai haver uma reforma estatutária brevemente no Bahia também, porque teve alguns aspectos que não foram bem sucedidos na reforma que foi feita durante a intervenção. Então, se pensa nessa discussão, 3 mais 3 ou 4, 3 mais 3, 6 ou 4 sem direito à reeleição. Mas os grandes clubes hoje do futebol brasileiro, realmente, seus conselhos, suas torcidas brigam por isso. E nós já estamos sentindo que, na verdade, essa eleição de terça-feira do Vitória vai ser feita dos padrões existentes até hoje, antigos, né? Antigos e existentes até hoje, vamos dizer assim. Né? Não será nessa ainda que haverá uma eleição direta. E o presidente que vier a ser eleito, digamos que a justiça não considere nenhuma ilegalidade, que reconheça que está tudo certo, o presidente que vier a ser eleito, ele terá que completar o mandato de Falcão, 1 ano e meio mais ou menos, né? Próximo a 2 anos, ou quase isso, ou um pouco menos, para que seja feito então, mais ou menos semelhante ao caso do Bahia, é uma complementação de mandato. Né? Então o presidente que vier a ser eleito, ele vai ter 1 ano e meio a 2 anos, mais ou menos isso, para presidir o Esporte Clube Vitória e convocar novas eleições. E aí eu acredito que esse presidente que venha a ser eleito na terça-feira, ele terá que realmente estabelecer, porque a vontade, o clamor do torcedor rubro-negro, que haja também no Vitória eleições diretas. Mas não vejo como se fazer, aliás, não vejo como não há como se fazer na próxima terça-feira, né? Exato. Isso aí seria impossível. Né? E ficou demonstrado, inclusive, por iniciativa de outros grupos oposicionistas tentando convocar uma assembleia para modificação do estatuto, que esta solicitação, que esse anseio... eu soube, inclusive, que existia na pauta de hoje discussão de reforma estatutária. Na verdade... se passou por cima, não se discutiu isso hoje lá, não. Na verdade, iria se criar um grupo de trabalho feito por eles lá para rediscutir a alteração no estatuto. Mas, assim, não acreditamos, a oposição não acredita que esse conselho, ele realmente atenda os anseios de reforma estatutária do clube. É um conselho que já está constituído há alguns anos, com as mesmas peças. A torcida não tem a confiança necessária e os próprios sócios torcedores não têm a confiança de que esta reforma ela vai ser feita com a isenção necessária. Então, dentro desse panorama de caos ou dentro desse panorama de insegurança jurídica dentro da própria entidade, a oposição clama por intervenção. Por quê? Vai possibilitar que um terceiro agente, algo externo, imparcial, possa atender esses anseios, não só com a eleição direta, viu, Tilé? A questão, ela vai muito mais além da eleição direta, como também a escolha de um conselho proporcional, um conselho deliberativo proporcional. Você concorreu à sua chapa, teve um número de votos nominais. Isso. No caso do conselho deliberativo... Tivemos 28% dos votos, 28 cadeiras das 100. Exatamente. Isso daí permite, inclusive, que um grupo só não reine sozinho na gestão, não é? Hoje se tem 355 conselheiros escolhidos por um grupo político. Ou seja, você não tem um processo de embate dentro do Esporte Clube Vitória. Isso é muito salutar para a gestão. Não só a gestão do clube, como qualquer gestão. A ausência da oposição, ela gera autoritarismo, ela gera uma ditadura que é incompatível com os padrões de democratização exigidos principalmente de um clube de futebol, onde o interesse público ele é muito maior do que nossos interesses aqui enquanto particulares. Então, esta regra, mais do que nunca, deveria ser estabelecida e respeitada pelo próprio Conselho quando dá a possibilidade de alteração de um estatuto como esse. Me dê 2 minutinhos, por favor, doutor Bruno, que nós temos o último bloco
Último intervalo comercial do programa. Vamos lá, Emerson Mendes. 23, para quem ligou o rádio um pouco tarde, Carlos Falcão renunciou hoje à tarde, no início da noite, e o acompanhou o seu vice-presidente, Epifânio Carneiro Filho. Então, o Vitória, quem assumiu o Vitória foi Silvonei Salles, por um prazo de 10 dias para que convoque as eleições, que ele já convocou hoje mesmo à noite, na reunião do Conselho Deliberativo, programando essas eleições para o dia 31. Lá dentro, nos bastidores, o Anderson Matos forneceu essa informação no Tudo na Bola das 22 às 23 horas. Lá dentro, se comentou que Ricardo Davi, que é o diretor de marketing, seria o candidato de Carlos Falcão. Hoje, desculpe, Ricardo, mas hoje ser candidato de Carlos Falcão não se elege nem síndico lá do Barradão. É verdade. O Falcão, infelizmente, está em baixa. Eu gosto muito dele como pessoa, mas ele está em baixa. E teria um outro Ricardo Neri, esse eu não sei quem é. Ricardo Neri. Não me lembro. Já foi diretor de marketing no passado. Mas eu sinceramente não lembro quem é Ricardo Neri. E surgiu como um candidato de consenso entre tantos conselheiros assim. Precisa diminuir isso também, viu? O Bahia tem 100 hoje, eu acho que é um número ideal. 355, 455, é muita gente, rapaz. Verdade. Eu não conseguia fazer uma reunião no Real Salvador, que eu fui sócio. Porque de 4 sócios passaram para 8, depois para 20. Quando tinha 20 pessoas numa mesa, eu tô falando uma coisa aqui, outra conversando com outra lista, não fui a segunda reunião, caí fora, não quis mais saber disso. Imagina uma reunião com 455 pessoas. 355, deve ser mais 100 suplentes no caso. Rapaz, é um absurdo, você não consegue coordenar um raciocínio, né? O Falcão então renunciou, o Epifânio, então o nome de Raimundo Dias Viana, que foi presidente da Federação Baiana de Futebol. Quando eu comecei a ser repórter, em 1976, ele era o presidente da federação. Ele deve ter mais ou menos 80 anos de idade, mais ou menos isso, Raimundo. Agora, não sei como é que ele se encontra hoje, né? Mas um homem sempre muito lúcido, um procurador do Estado, não sei. Acho que é uma pessoa experiente para o momento difícil que o Vitória está vivendo, mas isso aí não é uma questão minha, é uma questão dos conselheiros do Esporte Clube Vitória. Raimundo Dias Viana é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Terá todo o apoio da equipe de esporte da Tudo se ele vier a ser eleito realmente o presidente do Vitória. Mas hoje circulou também, daqui a pouco as considerações finais do nosso querido Bruno Torres, mas hoje circulou, o rapaz virou sucesso na internet. Um torcedor ligou para Falcão e gravou a conversa dele com o Falcão. Isso foi colocado nas redes sociais, está bombando, se tornou público, está bombando. Um tal Tiago, desculpe, Tiago, falar um tal Tiago, porque eu não sei, eu ouvi vocês assim, eu sou Tiago. Coloca aí, Emerson Mendes, esse áudio que está explodindo nas redes sociais aí. Alô, Falcão? Falcão, boa tarde, bom dia. Cara, que tá falando aqui é Thiago. Eu não sou jornalista, sou torcedor, cara. Nem tô na Bahia. Eu vi aqui o número de Brasília. Cara, pelo amor de Deus, não permite que essa coisa aconteça com o meu time não, bicho. Pelo amor de Deus, cara, eu não quero, eu sei que, olha só, eu já xinguei muito você, principalmente ano passado. Cara, eu não quero... Tá trabalhando, tá cansado? Cara, tava voltando na academia agora. Cara, eu já xinguei muito você nesse rebaixamento, eu não vim aqui pra te xingar, eu te respeito enquanto pessoa, enquanto presidente, é muito difícil, cara. Eu tô aqui, eu tô passegando, mas tô chorando aqui, bicho. Tu não sabe o que é isso não, velho. Eu sei, tem alguém que tem... Eu sei que você é torcedor, mas se você é torcedor, bicho, pelo amor de Deus, chega um momento na vida da pessoa que a gente tem que admitir que a gente falhou, cara. Então, com todo mundo, isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de amor pelo que você tá fazendo. Entendeu? Pelo amor de Deus, cara, não permite isso não no meu time, bicho. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, cara. Vamos, fique tranquilo. Eu nunca passei tanta vergonha, cara. Eu nunca passei tanta vergonha. Eu nunca vi, nem na Série C. Eu tempo colocou nas quartas de final do Campeonato Baiano, bicho. Foi foda. Pelo amor de Jesus Cristo, velho. Pelo amor de Deus, bicho, eu não sei o que você vai fazer hoje, nessa reunião. Mas pelo amor de Deus, deixa antes pra que a coisa mude. Deixa antes pra que outra pessoa faça qualquer coisa, abra o clube, permita que o leque de possibilidades aconteça aí, cara. Tá bom. Pelo amor de Deus, não deixa meu time morrer não, velho. Fique tranquilo que a gente tá trabalhando nisso, viu? Fique tranquilo, relaxa. Tá bom.
Um abraço para você. Bota a mão na consciência aí, cara. Isso é a melhor atitude, pelo amor de Deus. Faremos isso. Viu, querido? Valeu. Um abraço. Pois é, esse é um torcedor do Vitória, de Brasília, que ligou para o presidente Carlos Falcão, fez o seu desabafo pessoal, e isso está bombando nas redes sociais, na internet. Bombando. Saiu lá de Brasília, não foi daqui não, mas chegou aqui, claro. Hoje tudo que se coloca na rede social, meu amigo, invade o mundo inteiro de uma hora para outra, não precisa muito tempo não, de uma hora para outra. Mas, doutor Bruno Torres, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Fique à vontade para suas considerações finais, alguma coisa que eu não tenha abordado e que você queira esclarecer para a torcida do Vitória. Fique à vontade. Antes de mais nada, Tilé, gostaria de agradecer o espaço aqui. Dificilmente, você até abordou uma questão muito importante no início dessa entrevista, que era a questão da dificuldade de acesso à informação que o torcedor tem de ações importantes. Você até acabou de confessar, você não conhecia a verdade desse processo. Não conhecia mesmo, não. Exato. Então, diante dessa... Eu ouvi falar que quando o Sérgio esteve aqui, deu a entrevista quase um mês atrás, né? Uns 20 dias atrás, mais ou menos. Foi aí que eu comecei a entender a história. E acho que quem faz jornalismo esportivo com seriedade tem que ouvir. É um fato. Ninguém está criando nada aqui não, existe uma ação. Isso não significa que ele seja contra Alex, contra Falcão, nada disso. É baboseira se dizer isso. O problema é que na imprensa esportiva da Bahia hoje pouco se pratica a imparcialidade. Esse é o grande problema. Exato. Então, partindo dessa premissa, desse pressuposto democrático, que você abriu espaço para o grupo de oposição ter voz, que é uma coisa muito difícil hoje aqui na Bahia, como você bem assinalou, tínhamos uma certa blindagem de determinados veículos de imprensa que impediam que nós tivéssemos acesso a determinados tipos de debates, discussões, tentando sempre refutar sobre os argumentos mais desprezíveis, né, de que um veículo poderia adotar, né, como enquadrar a gente como tumultuador, como efetivamente pessoas que não queriam mal do clube. Pessoas que não respeitam o contraditório. Exatamente. E o contraditório é bom que ele seja discutido, seja analisado, né? E no caso específico, a justiça decida quem é que tem razão. Pronto, fim de papo, meu amigo. Ou seja, o direito de voz é o único direito que a imprensa não pode tolher do cidadão. Eu penso assim também. Então, assim, o direito de voz é tão importante quanto a participação das pessoas dentro do processo de discussão. Não há como tolir o direito das pessoas de se expressar. Concordo então, isso é louvável. Então, nas considerações finais aqui, eu faço questão de parabenizar a Rádio Tudo FM, o programa Fanáticos, na pessoa de Tilemon, que é um democrata, pessoa que demonstrou dentro da sua vida pública e também como empresário que é uma pessoa bem sucedida naquilo que faz, seja na rádio, seja no ramo empresarial, e não é à toa que você está aqui num programa que está de 10 à meia-noite fazendo uma audiência muito grande e sendo muito bem elogiado pela crítica e pelos torcedores que aqui te escutam. Então, nessas considerações finais, eu queria alertar o torcedor do Vitória, alertar aos órgãos, às instâncias do Poder Judiciário que vão estar efetivamente recebendo esse processo e analisando. Analisem sob o ponto de vista da legalidade. Esqueçam vinculações políticas, esqueçam outros valores que não sejam a legalidade. A legalidade é o princípio que deve nortear o julgamento dessa ação, com isenção, com transparência, com imparcialidade, e abordar as questões objetivas que foram colocadas. Se já há uma decisão judicial anterior e um caso similar, por que não aplicar essa decisão para uniformizar o entendimento? Até porque aquele que se sentiu injustiçado com a medida anterior vai querer sustentar de que ele estava certo. E você vai acabar tornando um precedente perigoso dentro da esfera judicial, que é tratar diferente dois quase iguais. E isso, para a democracia e para o judiciário, é muito ruim. Então, temos a expectativa de que nos próximos meses essa ação judicial ela esteja sendo julgada pelo Tribunal de Justiça, definitivamente declarada, e que seja declarado o bom direito, aquele direito que foi debatido com competência, com fundamentação e, acima de tudo, legalidade.
Então, é o que esperamos que o Judiciário faça, julgue com isenção e imparcialidade, que se espera do Poder Judiciário. E estamos abertos aqui nas redes sociais, as pessoas que têm muito meu Facebook, às vezes questionam isso dentro dos debates privados. Enfim, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida em relação a esse processo judicial. Me coloco à disposição para estar também em outros veículos de imprensa que queiram, de forma responsável e séria, discutir a questão da intervenção do Esporte Clube Vitória e a própria abertura do clube para o sócio-torcedor. Você falou aqui de Marcelo Santana. Há 2 anos atrás, eu escrevi um artigo para o Correio da Bahia, exatamente tratando do Bavi dos sócios e fazendo um comparativo com o crescimento exponencial de sócios-torcedores no Esporte Clube Bahia com a abertura do clube. E comparando com a estagnação e, pelo contrário, com a redução de número de sócios-torcedores no Esporte Clube Vitória, diante do processo de ausência de participação desse sócio-torcedor na gestão do clube. Então, gente, é uma discussão que transcende a esfera da mera ilegalidade. É uma questão que visa, de fato, rediscutir uma estrutura de governança que já está ultrapassada. Então, agradeço mais uma vez aqui, por fim, Chilemon, esse espaço que foi garantido. E colocar à disposição aqui para dar continuidade a esse debate, numa outra oportunidade, caso seja de interesse da rádio. Sim. Enfim, estamos à disposição aqui para esclarecer e discutir de uma forma muito transparente com o torcedor. Muito obrigado, doutor Bruno Torres, presente hoje aqui no programa Papo com Chilé, no oferecimento de Nissim hoje.